Vamos entrar agora na abertura do quinto selo do Apocalipse, que fala justamente desse período em que as pessoas serão mortas. Então diz aqui, Apocalipse, capítulo 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, aqui no quinto selo é que vai ser visto os mortos pela palavra, que aqui são os mártires. É por isso que o quinto selo é conhecido como esses que morrem pela palavra. Então, observem, irmãos, que cada selo representa um período de tempo, né? O primeiro selo foi aquela primeira fase da igreja de pureza, o segundo selo foi a fase que ela começa a se corromper, o terceiro selo é a fase que a igreja se corrompe totalmente, e agora antes, no quarto selo, é a fase em que a igreja é perseguida e a besta recebe autoridade para matar. E agora, no quinto selo, é um período de tempo em que a igreja vai ser morta, por causa da palavra. E Jesus havia dito isso em Mateus 24, verso 2. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, Mateus aqui 24, ele tem ligação com esses eventos da última perseguição da igreja que está relacionado ali no Apocalipse. Então, eu coloquei aqui, ó, o quinto selo, que vai falar o clamor dos mártires, né? Que é conhecido uma fase em que a igreja é morta. Então, ela vai dessa perseguição papal, em que haverá a morte dos mártires, e vai até o período das pragas, que ninguém mais morre. E aí, coloquei esse texto aqui do Lee Smith. Considerações sobre Daniel e Apocalipse na página 276. É razoável que este selo, como todos os outros, se refira a um período de tempo e que a data de sua aplicação é inconfundível, no caso de termos localizado bem os seus precedentes. Vindo a seguir o período de perseguição papal, o tempo compreendido por este selo deve iniciar-se quando a reforma começasse a minar a estrutura papal e a restringir o poder perseguidor da Igreja Romana. Os primeiros adventistas aqui, eles aplicaram para o tempo da Reforma Protestante, né? Quando fala aqui que quando começasse ali a reforma, a minar a estrutura papal. E vamos entender aqui para o nosso tempo que essa reforma tem a ver com uma reforma espiritual que a igreja irá passar. Então, nós estamos aqui percebendo que a igreja nessa fase ela vai ser purificada, ela vai começar a pregar o evangelho eterno de Apocalipse, das três mensagens angélicas, ela vai passar por várias reformas, reforma de saúde, reforma do vestuário, reforma em todos os aspectos da vida que ela precisa para que possa alcançar a pureza espiritual, ela vai descobrir as verdades da Bíblia, que foram ocultadas durante tanto tempo, como aconteceu no tempo da Igreja Papal, e no tempo em que a luz ela está crescendo cada vez mais. E aí, nesse tempo de reforma, as mensagens ela vai, de fato, minar a estrutura papal, porque vai desmascarar tudo que o papado tem feito, e aí, no final, vai ter um povo remanescente, do qual vai ter os seus direitos civis restringidos pelo poder perseguidor da Igreja Romana. Então, esse período de tempo aí tem a ver com essa perseguição papal, do qual vai ser muitas pessoas mortas em prol da verdade. Então, a irmã White, ela fala no livro Eventos Finais, na página 113, falando desse período. Diz que muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Então, essa é a fase que acontece do período do quinto selo do Apocalipse, que teremos muitos mártires que vão morrer por causa da palavra de Deus. Aí, dito o contexto que acontece o quinto selo, então nós vamos para as interpretações que se fazem desse quinto selo, partindo agora para uma doutrina. Então diz aqui o Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Aqui no Apocalipse
no quinto selo fala e diz que debaixo do altar estavam as almas daqueles que tinham sido mortos. Então muitos pegam essa passagem para dizer que a alma ela é e sai do corpo e sobe até o céu e fica lá, né? Mas aí o Apocalipse está falando que as almas estão daqueles que morreram, estão debaixo do altar. E aqui vai mostrar que essas almas elas clamam a Deus. Então daí vem a compreensão de que a alma ela é imortal. Se lermos essa passagem do Apocalipse no sentido literal, vai chegar nessa conclusão, né? Que as almas daqueles que morreram, quer dizer, então a alma ela sai do corpo, né? E vai para algum lugar, porque é as almas daqueles que morreram. Então, quem pegar essa passagem e interpretar assim no sentido literal, vai chegar nessa conclusão. Mas, como nós já explicamos, o Apocalipse ele é um livro simbólico. E aqui também possui um significado simbólico, não é literal. Então, nós vamos analisar aqui o porquê. Aqui se fala de um altar. Existe algum altar no céu, no santuário de Deus? Sim ou não? Então vamos analisar aqui o sentido literal dessas almas aí que interpreta-se que estão no céu. Vamos ver o que são essas almas e o que é esse altar que que fala o Apocalipse. Então aqui o Smith em considerações sobre Daniel Apocalipse na página 276 ele diz: esta representação é popularmente considerada como uma prova de que há espíritos desincorporados e conscientes após a morte. Pretende-se que aqui se trate de almas vistas por João no estado desincorporado, conscientes e com conhecimento do que se estava passando, pois clamavam por vingança de seus perseguidores. Esta interpretação é inadmissível por várias razões. Então a gente vai mostrar aqui o porquê que não faz sentido interpretar no sentido literal, dizer que essas almas das pessoas que morreram, que estavam aí conscientes, né, falando com Deus, debaixo do altar. Então, essa interpretação não faz sentido porque, quando se fala de altar, já que essas almas estão no céu, então tem que ser um altar que tenha lá no céu. O altar que se tem no céu, no santuário de Deus, é o altar de incenso e está no lugar santo do santuário celestial. É o único altar que existe. Então, aqui uma imagem para mostrar aos irmãos o desenho do santuário. Então, a gente vê aqui que o pátio é o lado de fora do santuário. O santuário é essa parte que tem essas duas divisões, e o lugar santíssimo. E no lugar santo, nós temos o candelabro, né, com os sete candeeiros. Temos a mesa com os 12 pães, né, que representam as 12 tribos de Israel. E temos o altar de incenso. É o único altar que existe no santuário do céu. Então, quando diz lá que as almas estão debaixo do altar, se for para localizar algum altar no santuário celestial, seria esse altar. Então, as almas dos que morreram iriam estar aqui debaixo desse altar de incenso. Mas será que é assim mesmo? As pessoas que vão, os mártires que vão morrendo, aí todos eles vão ficar aqui debaixo desse altar, né, se for assim partir para o sentido literal, né? É meio esquisito colocar todo mundo aqui, né? Mas vamos lá. Então, se fosse interpretar aqui o altar no sentido literal, seria esse altar do santuário de Deus, que é o altar de incenso, e aí todos que morrem vêm para cá. Só que quando nós estudamos a doutrina do santuário, nós observamos que na abertura dos selos, que acontece no lugar santíssimo, Deus não está aqui no lugar santo, para que essas almas estejam aqui diante dele conversando com ele, né? Ele está no lugar santíssimo e lá não tem altar, tem a Arca da Aliança. Então, pelo cumprimento profético, a gente observa que não faz sentido e nem colocar todos os que morreram aqui, né? Dentro do santuário de Deus. Então vamos continuar aqui, ó. Então Smith ele continua dizendo: a teoria popular coloca estas almas no céu, mas o altar de sacrifício sobre o qual foram mortas e debaixo do qual foram vistas não pode encontrar-se ali. O único altar que sabemos existir no céu é o do incenso, mas não seria correto representar como estando debaixo do altar vítimas recentemente mortas
visto que esse altar nunca foi consagrado a tal uso. Repugnaria todas as nossas ideias acerca do estado celestial, representar almas no céu encerradas debaixo de um altar. Então, quando diz que as almas foram mortas, o local onde as pessoas são mortas ali, na doutrina do santuário, é o altar de sacrifício. Então, aquele altar que se fala que as almas que foram mortas estão debaixo do altar, ali está falando do altar de sacrifício, que é o local onde se matava os animais no santuário, no santuário terrestre, né? E simbolicamente, o altar de sacrifício, ele representa o local onde Jesus seria morto, o cordeiro seria morto, sacrificado. Então, o local onde acontece a matança é no altar de sacrifício, de acordo com a doutrina bíblica do santuário. E nesse caso, não faz sentido aplicar ao altar de incenso esses mortos, porque não tem sentido esse altar de incenso ser aplicado para a morte. O altar de incenso ele era utilizado para intercessão pelo povo de Deus. Então, se fala de almas mortas ali, então tem a ver com matança, com morte. E altar que que está relacionado à morte é o altar de sacrifício. Então, logo não pode se aplicar, de acordo com a doutrina do santuário, o altar, as almas que estão debaixo ali do altar, ser o altar de incenso, porque o altar de incenso não tem esse propósito, que foi o que o Smith colocou aqui, né? Então, o único altar que sabemos que existe no céu é o do incenso, mas não seria correto representar como estando debaixo do altar as vítimas recentemente mortas, ali os mártires, visto que esse altar nunca foi consagrado para tal uso, ou seja, para a morte, para sacrifício. Então, isso está mais relacionado ao altar de sacrifício, essas almas mortas, do que ao altar de incenso. Então, nós observamos que quando nós conhecemos a doutrina do santuário na Bíblia, nós observamos que essa aplicação dessas almas mortas debaixo do altar de incenso não tem sentido, porque o local das almas mortas é no altar de sacrifício. O nome já diz, sacrifício, é onde se mata, né? E os mártires não vão ser mortos. Então, é esse altar que está sendo relacionado ali ao Apocalipse. Então, por dois motivos, nós já estamos vendo aqui que não pode ser aplicado o altar no céu. Primeiro, porque o altar de incenso não tem esse objetivo. E segundo, porque Deus não está mais no lugar santo, ele está no lugar santíssimo. E lá não tem altar, tem a Arca da Aliança. Então, como nós pode estar ali dentro de Deus falando com ele, né? Isso nós estamos analisando apenas o altar e de acordo com a doutrina do santuário. Então, a gente observa que a doutrina do santuário ela é muito importante de saber, né? Para poder também desvendar essas doutrinas falsas que existem por aí e interpretações errôneas do Apocalipse. Então, analisando apenas o móvel do santuário celestial, que é o altar, então se entender que as almas mortas estão no céu, então elas estão debaixo do altar de incenso, porque no santuário celestial só tem altar de incenso, não tem outro altar. E nesse sentido, as almas mortas não têm relação com o altar de incenso, têm a relação com o altar de sacrifício, porque elas foram mortas, foram sacrificadas pela palavra de Deus. Então, nesse sentido, analisando apenas esse objeto do lugar santíssimo, colocar almas mortas no altar de incenso está errada essa aplicação. Entenderam aqui essa explicação do altar? Então, vamos partir para frente. Analisando apenas o altar, fora a doutrina que a gente vai ver o que é alma de acordo com a Bíblia, né? Então, analisando apenas o objeto que foi falado, não faz sentido. Adam Smith continua. Não pode ser altar no céu. Não pode ser nenhum altar no céu. Antes é evidente o lugar onde estas vítimas foram mortas. Elas não foram mortas no céu. Vamos na Terra, né? Ele fala: uma confirmação deste ponto de vista está no fato de que João contempla cenas que se passam na Terra. As almas são representadas debaixo do altar, cujo sangue das vítimas ali mortas correria por debaixo dele, e elas próprias cairiam ao seu lado. Então, João aqui, ele, quando contempla
as cenas do Apocalipse, elas acontecem na Terra. E aqui mais uma informação, né? Então, se os eventos do Apocalipse acontecem na Terra, porque aqui vai falar de coisa acontecendo no céu? Então, os eventos acontecem na Terra. A morte esses que foram mortos pela palavra acontece na terra. O altar no céu não faz sentido também por isso. Então, essas almas elas têm que estar não no céu, mas na terra, já que as coisas acontecem lá. Então, estamos aqui analisando as fragilidades dessa interpretação de ter as almas debaixo do altar e colocar elas no céu, interpretando assim num sentido literal. São almas mesmas, elas falam com Deus, elas estão lá no céu, né? Então, por que não faz sentido isso? Analisando apenas o objeto, que é o altar, vemos que o altar que existe lá no santuário de Deus, no céu, é o altar de incenso, está no lugar santo. E Deus está no lugar santíssimo, né? Então, lá não tem altar, lá tem arca da aliança. Então, não existe altar no lugar santíssimo. E vimos o propósito de cada altar. O altar de sacrifício já fala, né? Ali acontecem as mortes. E o altar de incenso não tem esse propósito. Ele tem apenas ali o objetivo de fazer intercessão, que no caso Jesus é que estava ali fazendo intercessão, né? Pelo povo de Deus em todo o mundo que caiu em pecado. Então, analisando o objeto, altar, e colocando no céu, seria isso, e aí não faz sentido colocar essas almas aí debaixo do altar de incenso no lugar santo do santuário celestial. Então, todos aqui nós vimos que os selos são abertos no lugar santíssimo. E Deus está num local em que não tem altar, tem a Arca da Aliança. Então, se fosse para fazer uma aplicação na linha do tempo profética, não deveria dizer altar, deveria ter sido arca, se fosse para ser mais específico, né? Para colocar as almas todas lá no lugar santíssimo conversando com Deus. Então, a gente observa que não tem um sentido literal analisando esse objeto do santuário e analisando a doutrina bíblica, o que é alma, de acordo com a Bíblia, também não faz sentido, porque a Bíblia diz que a alma, ela morre, ela não tem consciência, como essas almas que estavam ali conscientes, conversando com Deus e clamando, que vai ser o próximo verso que nós vamos mostrar, né, na continuação do Apocalipse. Então, de acordo com a Bíblia, a alma ela morre. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se uma alma morre, ela não está viva ali consciente e conversando com Deus. Se ela está morta, ela está inativa, não tem consciência, né? Igual ao estado do morto. E se a alma morre, de acordo com a Bíblia, então não existem mortos no céu, ou almas vivas lá de mortos conscientes conversando com Deus lá no céu. Porque a Bíblia diz em Atos 2, 34 a 35 que quando a pessoa morre, ela não sobe ao céu. A alma não vai e fica lá viva conversando com os que estão lá. Que é Atos capítulo 2, verso 34 e 35. Porque Davi, né, quando Pedro fala isso, Davi já estava morto. Então, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, quando Davi morre, a alma dele não sobe. Se ele não subiu, então não existe uma de alma subir até o céu. Nesse caso, não tem um sentido literal o Apocalipse, né? Porque nenhuma alma sobe. Então, a alma, ela morre e ela não sobe ao céu. Então, ela fica aqui na terra. E como é uma alma que morre, é uma alma morta. Nós sabemos que os mortos, eles não falam. E a Bíblia fala isso, Salmo 115, verso 17. Debaixo do altar, as almas clamam em grande voz, dizendo, que é a passagem do Apocalipse: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, essas almas que estão debaixo do altar, elas clamam a Deus isso. Como é que essas almas elas falam isso se as almas não sobem até o céu, elas estão mortas, não têm consciência e não podem falar?
né? Porque os mortos não falam, que é Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então, os mortos, eles ficam lá inconscientes, por isso que fala de região do silêncio. Não há, eles não conversam entre si, não falam com Deus, não louvam, não têm consciência, não tem mais, geram mais pensamentos, não tem mais nenhuma obra, porque depois que a pessoa morre, a pessoa ela fica totalmente inativa. Então, uma alma que morre, ela também passa por esse mesmo processo. Então, ela não pode falar e não pode subir ao céu porque ela está morta. Então, de acordo com a Bíblia, a alma morre, ela não sobe ao céu e ela não fala, que são coisas que acontecem no Apocalipse. Mostra que uma alma está viva lá no céu e falando com Deus. Então, se a Bíblia mostra que a alma ela morre, não está no céu, está na terra e não pode falar, então não pode ser considerado o sentido literal dessas almas que estão debaixo do altar, clamando ali ao Senhor. Até quando o Senhor vai vingar o nosso sangue, né? Os sangue dos que habitam sobre a terra, desses que estão sendo mortos pela palavra. Então, pela doutrina bíblica, no conceito de alma, que a gente observa aqui que é uma pessoa, né? Alma é igual a pessoa. E aí ela morre. Quando ela morre, ela deixa de existir. E analisando o objeto do santuário, que é o altar, que não tem o destino de colocar almas mortas, mas sim o altar de sacrifício, a gente observa que essa interpretação literal dessas almas no céu, debaixo do altar, ela é incorreta. Esse não é o sentido do Apocalipse. Ele não tem um sentido literal. Ele tem um sentido simbólico. Aqui o Will Smith, na próxima página, 207, ele fala: mas insiste-se em que estas almas devem ser conscientes porque clamam a Deus. Aquele verso que nós lemos do Apocalipse. Este argumento seria de peso se não houvesse uma figura de linguagem chamada personificação. Não havendo, vem a propósito, sob certas condições, atribuir vida, ação e inteligência a objetos inanimados. Assim, disse que o sangue de Abel clamava a Deus desde a terra. Gênesis capítulo 4, verso 9 e 10. A pedra clamava da parede, e a trave lhe respondia do madeiro, do madeiramento. Abacuque capítulo 2 verso 11. O que é que o Guisme está colocando aqui nesse fato? De que aquelas almas que clamam a Deus não é no sentido literal, né? No sentido simbólico. Ele diz que é uma figura de linguagem que é usada ali, como a Bíblia faz em outras partes. Quando diz que o sangue de Abel clamava, não diz que as almas clamavam, lá em Apocalipse, lá em Gênesis, quando Abel morre, diz que o sangue dele clamava. Então não é que o sangue fala, que as almas falam. É só uma figura de linguagem que a Bíblia usa para dizer que a morte de Abel foi injusta e aí clamava por justiça. Esse evento que aconteceu com Abel exigia que Deus julgasse isso com justiça. A mesma coisa tem a ver com as almas que são mortas debaixo do altar. Elas são mortas e espera que aconteça a justiça de Deus. Só que ela não pode ser aplicada naquele momento, né? Porque ali a igreja está sendo perseguida, está sendo morta, só lá na frente que Deus vai aplicar a justiça, a sentença final para todos que tomaram a sua decisão, ou para a vida ou para a morte eterna. Então, a linguagem que é usada aqui do Apocalipse, ela é uma linguagem simbólica, como se faz aqui com Abel, quando o sangue dele clamava. E aqui cita uma outra passagem também, quando a pedra clamava da parede. Então, não é que a parede tem uma pedra que tem uma boca que fala. Então, é uma figura de linguagem. Então, ali as almas que estão debaixo do altar clamando, isso também é uma figura de linguagem para mostrar que esses que vão sendo mortos, eles estão ali esperando a justiça de Deus. Até quando a gente vai passar por essa situação, né? Do teu povo sendo aqui, sendo morto na perseguição papal. Então é esse sentido que diz ali no Apocalipse. Como aparece em outras partes da Bíblia, quando fala aí de pessoas mortas. Estou o caso de Abel. Então, no sentido literal, essa interpretação não faz sentido. Colocar as almas no céu. E no sentido simbólico, aí, obedecendo às doutrinas da Bíblia, a gente observa que as almas estão na terra e não no céu. Então, aqui
na doutrina do santuário, analisando o altar, nós vimos que o altar que existe no santuário de Deus é o altar de incenso, aí não faz sentido. E agora colocando o altar como sendo o altar de sacrifício, que é onde as almas são mortas, aí sim nós vimos que essa aplicação tem a ver. E o pátio, ele é a parte de fora do santuário, do santuário, né? Se o santuário celestial tem essas duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, então fora do santuário de Deus é o pátio. E é ali onde se encontra o altar de sacrifício. O santuário de Deus, que tem essas duas divisões, lugar santo e lugar santíssimo, ele está no céu, o que representa o pátio? Representa o planeta Terra, que está fora do santuário do céu. Então, os santuários, quem estuda a doutrina do santuário, tem esse conhecimento aqui, dessa aplicação, de que o pátio é o lado de fora do santuário. E aí, profeticamente e literalmente, ele tem a ver com o santuário, tem a ver com o planeta Terra. E o santuário que tem o lugar santo e o lugar santíssimo, aí ele representa o santuário de fato, e aqui é o santuário do céu. Então, lá no santuário celestial, não tem um pátio, porque o lado de fora do santuário de Deus é aqui, é o lugar, o planeta Terra. Então, o altar de sacrifício do santuário celestial, ele está no planeta Terra. E esse imóvel aqui, o altar de sacrifício, é representado como o local onde Jesus seria morto. É o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo, disse João. Apocalipse, João 1, verso 29. João Batista aqui ele mostra que o Cordeiro de Deus seria morto. E onde é que o Cordeiro é morto de acordo com a doutrina do santuário? No altar de sacrifício. Então, se Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ele foi morto aqui na terra, então o altar de sacrifício do santuário celestial é representado aqui o planeta Terra. Então, as almas que estavam sendo mortas e estavam ali debaixo do altar, os mártires, eles estão sendo mortos aqui, representado no Apocalipse, na doutrina do santuário, no altar de sacrifício, e este está na terra e não no céu. Então, analisando apenas o móvel do altar do santuário celestial, que está no planeta Terra, então, nesse caso, as almas, elas estão no planeta Terra, não estão no céu. E aí, analisando apenas o objeto do santuário celestial, a gente vê que ela obedece à doutrina bíblica. Quando diz que quando as pessoas morrem, elas não sobem, elas ficam aqui na Terra. Então veja que tanto a doutrina do santuário, ela está em harmonia com essa outra doutrina da Bíblia, que é a mortalidade da alma, uma alma que morre. E ela não sobe, ela fica aqui na Terra. Então, essa é a representação analisando apenas o altar, onde as almas estão debaixo dela, que fala o Apocalipse. Então, analisando o sentido simbólico, as almas estão aqui na terra e não no céu. E nesse sentido, o altar, que fala que as almas estão debaixo do altar, não é o altar de incenso do santuário celestial, mas é o altar de sacrifício que está no pátio, que é representado pelo planeta Terra. Então é ali o lugar onde os mortos ficam, que é o altar de sacrifício, né? Então os mártires são mortos neste lugar, que é o planeta Terra, e assim é mostrado que o pátio do santuário celestial é representado ali pelo planeta Terra. Então, levando-se em consideração aqui a interpretação no sentido simbólico, nós vemos que faz todo sentido colocar as almas debaixo do altar, aqui sendo o planeta onde as almas são mortas. E aí o pátio representando o planeta Terra, onde as almas estão. Aqui um pioneiro adventista que é Haskell, no seu livro A História do Vidente de Patmos, na página 117, ele fala: quando ele abriu o quinto selo, João viu debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que detinham. Deus não esquece aqueles que sofreram por seu nome, mas seus nomes estão escritos no livro da vida. O cordeiro no serviço do tabernáculo foi morto na terra. Cristo deixou os átrios do céu e a terra se tornou o altar onde seu sangue foi derramado.
O sepulcro escavado na rocha tornou-se a sepultura em que seu cadáver foi colocado. Assim, a terra bebeu o sangue dos mártires, e seus corpos estão enterrados em seu seio. Então veja que Haskell já faz uma análise dessa questão do altar com relação à doutrina do santuário, quando diz que o cordeiro no antigo tabernáculo era morto na terra. Os mártires estão mortos na terra. Então, o altar aqui está se referindo ao altar de sacrifício que está representado aqui pelo planeta Terra. Nós vê que ele faz aqui uma aplicação com a doutrina do santuário e também tem a ver com a doutrina bíblica do que é vem a ser alma, né? Então, quando diz lá que quando ele abriu o quinto selo, o cordeiro viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra, essas almas estão no planeta Terra. Então, o altar de sacrifício aqui está no pátio do santuário celestial que representa a Terra, representa este planeta. Quando a gente estuda a doutrina do santuário, a gente vê toda essa representação do cumprimento do plano da salvação. Cristo ele sai lá do santuário do céu, desce até aqui a terra, que é o pátio, vai até o local em que ele seria morto, que aí é representado como o altar de sacrifício. O Cordeiro de Deus é morto e aí paga pelo pecado do mundo. Então, por isso que nós entendemos que o planeta Terra representa o pátio do santuário celestial e ali está o altar de sacrifício, onde estão as almas que foram mortas ali, os mártires, debaixo do altar, simbolicamente falando. Então, o Apocalipse ele tem aqui um sentido simbólico e não literal. Quem interpreta no sentido simbólico vai mostrar que a alma ela morre. E quem entende no sentido literal vai entender que a alma ela não morre. Então, essa é a diferença das duas interpretações que nós estamos vendo aqui. E aí a Bíblia, partindo para o conceito de alma, já vimos que pela a doutrina do santuário, o altar é o de sacrifício, que representa aqui o planeta Terra. Então as almas estão aqui. E a alma a gente já viu que ela morre, então a alma tem a ver com pessoas, né? Não é um ser desencarnado que sai do corpo e sobe ao céu. A alma, de acordo com a Bíblia, é pessoa. Porque quando Deus formou o homem, ele formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e aí deu o fôlego de vida. E aí ele passou a ser uma alma vivente. Então, uma pessoa viva é uma alma viva. Então, a gente vê aqui em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis diz lá: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, alma vivente só existe na terra, não existe no céu. Então, mostrar aquelas almas vivas debaixo do altar no céu não está de acordo com a Bíblia. Alma aqui representa pessoas. Então, o que é uma alma viva? É a junção da matéria com o ar, ou a respiração, que a Bíblia fala como sendo fôlego de vida. Então, o homem é formado do pó da terra. Então, temos aqui a matéria. O homem saindo do pó, aí é constituído agora de músculo, de nervo, de ossos, né? Tudo isso é matéria do pó da terra. E aí Deus sopra nas suas narinas, no seu nariz, e aí começa a ter o fôlego de vida. Então começa a respirar, ter fôlego. Então a junção da matéria, mas o fôlego é igual à alma viva. Então, de acordo com a Bíblia, alma viva é uma pessoa viva. E quando a pessoa morre, o que acontece com ela? Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui, se o homem foi formado do pó, quando ele morre, ao pó ele retorna. E o espírito que está se referindo aqui é o fôlego de vida, que é essa capacidade que nós temos de respirar, né? Então, esse foi o que aqui é falado como espírito, que é a vida, volta para Deus. Então, aqui não tem nada a ver com uma alma que é viva no céu. Então, isso é o que a Bíblia ensina em relação às almas. A alma é a junção do pó da terra mais o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, o fôlego de vida volta para a terra, ou o pó da terra volta
na terra e o fôlego de vida volta para Deus que o deu, quando soprou nas narinas do homem, o fôlego de vida. Então, esse é o conceito bíblico do que vem a ser alma. Vemos aí que, de acordo com a doutrina do santuário e a doutrina da mortalidade da alma, né, uma alma que morre, que é isso que a Bíblia ensina, nós vemos que a interpretação correta aqui do Apocalipse, falando-se do quinto selo, é o sentido simbólico. Então, as almas mortas na terra. Então, pessoas que foram mortas estão na terra. E aí, esse clamor que eles fazem é uma figura de linguagem que é usada para mostrar o momento em que Deus vai fazer justiça. Aqui uma outra passagem para mostrar que almas são pessoas que estão aqui na terra. Atos capítulo 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, quase 3.000 almas foram batizadas ali quando Pedro começou a discursar naquele evento do Pentecostes, no dia de Pentecostes. Então, se foram almas que não possuem corpo físico, que foram batizadas, né? Não faz sentido, né? Os discípulos pegar pessoas desencarnadas e mergulhar nas águas. E não foi isso que aconteceu, né? São pessoas ali que tinham corpos físicos ali vivas, eles pregaram a mensagem do Evangelho de Cristo, eles aceitaram e aí eles levaram ao batismo. E aí a Bíblia se refere a essas pessoas vivas ou almas vivas, né, como a gente viu lá do Gênesis, como sendo pessoas que estão aqui na terra e vivas. Uma alma, ela é viva ou é morta, de acordo com a Bíblia, e não apenas viva, que não tem, que não morre, como muitos pregam aí a imortalidade da alma. Essa doutrina da imortalidade da alma não é bíblica. Não está de acordo nem com a doutrina do santuário e muito menos o conceito na Bíblia do que é alma. Então, por esses fatos, nós levamos ali a interpretação simbólica das almas debaixo do altar. E ali, sendo apenas uma figura de linguagem, nós clamamos até quando o Senhor vai nos fazer justiça. Da mesma forma que a gente viu lá no Gênesis, quando Abel foi morto e o seu sangue clamou também a Deus. Então aqui o sentido é simbólico e ali é uma figura de linguagem que é usada no quinto selo do Apocalipse das almas clamando. Porque se não for dessa maneira, temos que rejeitar o conceito de alma na Bíblia e temos que rejeitar a doutrina do santuário quando se refere ali ao altar e que tem relação com essas almas mortas. Então, dessas duas interpretações de almas debaixo do altar, então quem vai para o sentido literal vai entender que essas almas estão no céu. Quem interpreta no sentido simbólico vai entender que essas almas estão na terra. E de tudo isso que nós apresentamos aqui, o que a Bíblia ensina, nós vemos que a interpretação correta é o sentido simbólico, que as almas estão na terra. E aquela expressão que diz no Apocalipse é apenas uma figura de linguagem que é usado para mostrar o momento em que Deus fará justiça a esses que vão morrendo como mártires pela palavra de Deus. E aí, seguindo a leitura do Apocalipse, explicado o contexto em que ela se cumpre e o sentido de almas ali debaixo do altar, aí vem a continuação do texto, Apocalipse capítulo 6, versos 10 e 11. Então aqui é o clamor das almas, né, debaixo do altar. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo. Quando é aberto o quinto selo, as almas são mortas, simbolicamente elas clamam e diz que elas vão ser vingadas. E aí Deus que fala que essa vingança vai acontecer dentro de pouco tempo, né? Então ele diz que aguardassem receber vestiduras brancas, quer dizer, elas morreram salvas, né? As vestiduras brancas aí aplicada aos santos tem a ver com isso. E diz que elas repousassem ainda por pouco tempo. Então, desde o momento em que elas vão ser mortas ali na perseguição papal, até o momento em que elas vão ser vingadas, esse espaço de tempo será pouco, será um tempo curto.
Então é esse sentido aqui que fala o Apocalipse, dessas almas que são mortas e clamam por vingança. Então aqui o Lee Smith, em considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 278, diz: a cruel obra do catolicismo romano não cessou completamente. A a igreja verdadeira experimentaria ainda não poucas explosões terríveis do ódio e perseguição. Multidões seriam punidas ainda como hereges e avolumariam o grande exército de mártires. A vingança completa da sua causa seria retardada por um pouco de tempo. Roma acrescentou centenas de milhares à vasta multidão cujo sangue já tinha derramado. Mas o espírito de perseguição foi finalmente restringido, a causa dos mártires vingada, e chegou ao fim o pouco tempo do quinto selo. Então, os pioneiros adventistas pegaram essa passagem e aplicaram ali a época da perseguição de Roma papal no passado, quando ela matou os cristãos até que o papado caiu em 1798. Só que foram 1.260 anos de perseguição, né? E morte de cristãos. Por esse fato já dá para entender que não é pouco tempo, né? Que os mártires seriam mortos e aí aguardariam no Apocalipse. Não é a queda do papado, como foi aplicado no passado. A vingança aqui no Apocalipse tem a ver com o quê? Quando ele vai manifestar a sua ira. Tem a ver com as pragas do Apocalipse, né? Não é ali que Deus vai manifestar a sua ira, a sua vingança. Então, a vingança de Deus vai ser ali. Que aí, através das pragas do Apocalipse, que Deus vai punir os ímpios e vai livrar a igreja. Ela vai passar pelas pragas e no final, a igreja remanescente vai receber Jesus no céu. Então, por isso que vai aqui o clamor aqui dos mártires, aqui falando do quinto selo, vai até as pragas, que é ali que vai acontecer a vingança. Até quando o Senhor não nos vinga. Então, quando começa a vingança, termina essa fase do quinto selo do Apocalipse e das almas serem mortas. Porque isso que eu clamo, até quando vão nos matar, e o Senhor não vai parar com isso, vai nos vingar, né? Então vai parar quando vier a vingança, que é as pragas do Apocalipse. Então eu estou analisando o que foi aplicado no passado, para vocês entenderem como foi feito, para você analisar que não tem sentido o que foi feito, essa aplicação dos selos no passado. E que tem mais a ver com esses eventos que acontecem no futuro. E mais outra informação aqui que mostra que tem a ver com o futuro, que é a continuação do texto, Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Então, ali há o clamor simbólico dos mártires, até quando o Senhor vai nos vingar. Ele disse que aguardassem, porque eles vão receber vestiduras brancas, e disse que repousassem por pouco tempo. E aí, quando completasse esse pouco tempo, viria a vingança. E diz que também, nesse período de tempo, ia se completar um dos seus conservos e dos irmãos que seriam mortos. Então, seria um grupo de pessoas que seriam mortas e teria um outro grupo também haveria completar-se. Quando o Apocalipse fala de completar um número de pessoas, qual é o número que é apresentado no Apocalipse? Apocalipse capítulo 7, verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, o número que deveria ser completado dos conservos daqueles que estavam sendo mortos são esses que estariam vivos, que são os 144.000. Então, a vingança de Deus só poderia vir quando se completasse o número dos 144.000. Então, quando se completa o número, inicia a vingança de Deus, que é manifestada através das pragas. Então, é até as pragas que termina o quinto selo. Aqui, a Sarah White no Grande Conflito, na página 535, ela fala sobre isso. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor e acha-se preparado
para a hora probante que diante dele está. Casos foram decididos para a vida ou para a morte. O número de seus súditos completou-se. Então, quando se completa o número, termina a misericórdia de Deus, que não vai mais pleitear em favor dos culpados ímpios habitantes da terra que estavam perseguindo a igreja nesse tempo, porque o povo foi selado. Todos os casos foram decididos, ou para a vida ou para a morte eterna. Então vejam que o fechamento ali do quinto selo, ele acontece quando se completa o número dos 144.000, aí fecha-se a porta da graça, começa o tempo de angústia do qual nunca houve, e é derramada as sete últimas pragas do Apocalipse, como nós vimos aí em Daniel capítulo 12, quando fizemos aquele mapa profético mostrando esses eventos. O quinto selo, ele vai da morte dos mártires até o momento em que Deus vai vingá-los, que é quando se completar o número dos 144.000. Então, é um período de tempo que vai ser curto, né? Eles que repousasse por pouco tempo. E como a irmã White disse, né? Esse tempo é curto e logo passará do selamento. Então, ali é o selamento dos vivos. Então, de fato, é um período curto, como é apresentado aí no Apocalipse. E aí, explicamos o quinto selo do Apocalipse, que é a morte dos mártires. E vai ali até que é formado ou é terminado o selamento dos 144.000. Então a gente observa que cada selo ele é representado por um período de tempo. E aí coloca-se os eventos que acontecem durante esse período. E aqui no quinto selo, no final, é formado os 144.000. Então é nesse período que a perseguição e matança dos que vão morrer pela palavra de Deus. E aí, terminado o quinto selo, nós entramos no sexto selo.